Tá todo mundo querendo saber como é que foi a pregação, né? A primeira pregação lá, tá todo mundo curioso. Tem ninguém, né? Tem ninguém curioso não, mas foi uma benção, gente, foi uma maravilha. Eu fiz alguns videozinhos aqui, vou colocar um pedacinho deles aqui pra você conferir como é que foi lá. Foi benção, foi top. Pois já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus quer agir, ninguém pode pedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Pediu que eu passasse na não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai te arrepender. Vai estar ainda pensa se está decamando de lá, sozinha neste mundo decai. Quando você está falando esse não para você, não decai, você chora, decamando, você decamando, tomando decai, roubando decai. Você às vezes está lá na sua casa sozinha, mas o Espírito Santo pasto decai, ele decai, ele sonda os teus pensamentos. O decai, o teu coração. Deus, aleluia! Ele canta, solaba súria, solaba canta, solaba. Aleluia, Jesus. Maravilhoso tu és. Ei, meu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo que mais quero, estou desesperado pra ter sua presença em minha vida. Glória. Pega um odre de água, coloca nas costas dela e fala com ela, vai. Da primeira vez, ela entrou no deserto porque ela escolheu entrar no deserto. Ei, só que Deus está falando, ei, você está entrando porque você quer, eu vou contigo. Mas na segunda vez, é o próprio Deus que está trabalhando para ela entrar no deserto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ela ali entra no deserto com um odre de água. Meu irmão, um odre de água era um recipiente de couro, a qual conservava a água numa temperatura desejada ali, numa temperatura ambiente. E ela levou esse odre nas costas. Esse odre durava mais ou menos de 2 a 3 dias para ela e para o filho dela. O filho dela já com cerca de 16 a 17 anos. Por quê? Abraão teve Ismael com 86, Isaac com 100. 100 menos 86 vai dar os 14. Mais o tempo de desmame, 16 a 17 anos. E saiu para o deserto. Só que acontece que dessa vez ela se perdeu no deserto. A Bíblia fala que ela andava errante. Andar errante é perdido, sem rumo, sem direção. E ela com um gole d'água, toda hora bebia um gole, o filho dela bebia um gole, ela lá dentro falando, calma, tem água ainda, tá tranquilo. Olha a água do céu, tem pão, tem, tá tranquilo, vamos continuar. E está errante no deserto. Mas irmão, como é que ela está perdida? Como é que ela está desse jeito se foi Deus que mandou?
Tem muita gente que Deus escolhe, Deus chama, Deus dá promessa, Deus dá dom, Deus qualifica, mas anda errante no deserto, sem rumo, sem direção. Não é porque Deus é ruim, mas é porque essa pessoa está escolhendo esse caminho. Eu não me perco por acaso, eu me perco pelas minhas decisões. Eu escolho se eu vou por esse caminho ou se eu vou por aquele caminho. Você escolhe o seu caminho, você escolhe sua direção, você escolhe para onde você vai. E a Bíblia fala que tem dois caminhos, você vai escolher o que agrada a Deus ou o que agrada ao outro lado. Aleluia, Jesus. E ela estava andando errante no deserto, perdida, talvez por uma decisão errada. Talvez ela falou, vai por aqui, ela falou, não, eu vou por aqui. Não sei o que aconteceu. Mas muitas das vezes a gente se perde por causa das nossas decisões. E ela ali perdida, e toda hora dava um gole na água, ela, calma, tem mais um pouco, tá tranquilo. Muitas das vezes a gente abraça o que a gente tem. Não, mas eu ainda tenho meu emprego, tá tranquilo, não preciso ir na igreja. Não, mas eu ainda tenho meu carro, eu ainda tenho minha casa. Não, mas eu ainda estou tranquilo, eu tenho meus bens materiais, eu não estou necessitando, não preciso ir. Não, mas a minha saúde está aqui. Não preciso buscar, não preciso orar, não preciso ler Bíblia, não preciso louvar, por quê? Eu estou bem. Enquanto tem água no óleo, tá legal, não precisa. Meu irmão, não espere chegar nesse ponto. Não espere a água do óleo acabar. Não espere a saúde desaparecer. Não espere você perder o emprego. A hora de buscar o Senhor é agora. É agora, enquanto tem tempo, vamos buscar o Senhor. Aleluia, Jesus. Não espere o mal acontecer. Sabe por quê? A Bíblia fala que nada acontece sem Ele nos revelar, sem Ele nos falar com a gente. Aleluia. E se você está ali debaixo da presença, você está guardado, meu irmão. Se você está debaixo da mão do Senhor, você está protegido. Quem é Satanás para tocar no escolhido do Senhor? Quem é Satanás para tirar a gente debaixo da proteção do Senhor? A Bíblia fala que Deus está com as asas, cobrindo a gente da mesma forma que uma galinha cobre os pintinhos. A Bíblia fala que Deus está cobrindo a gente. Se o gavião chegar, vai ter que se dar de frente com Jesus. Se o inimigo chegar, vai ter que dar de frente com ele para tomar o nosso emprego, para tomar a nossa casa, para tomar a nossa saúde. Bate de frente com Jesus. Aleluia, Jesus. E ela anda errante no deserto, mas chega um momento que perde o serviço. Chega um momento que perde a saúde. Chega um momento que as coisas ficam difíceis. Sabe o que acontece? A água acabou. Não tem mais água. E a Bíblia fala que Ismael desfalece primeiro. Pelo que parece, ele desmaia com sede, sem água. Ela pega aquele filho dela, arrasta até debaixo de uma árvore, coloca lá e se afasta por um tiro de flecha. Não sei, creio de 40, 50 metros. Fica lá de longe olhando, falando consigo, eu não vou ver ele morrer, eu vou ficar aqui. E ela começa a chorar em voz alta. Chorar. Só que chega no momento que eu creio que Ismael acorda ali debaixo daquela árvore. Creio que com alguma sombra ele começa a tomar consciência. E sabe o que a Bíblia fala? E Deus ouviu a voz do menino. No meio do deserto, no meio da calamidade, na beira da morte, o menino começa a orar. O menino começa a falar com Deus. O menino que era o dono da promessa começa a orar a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E quando o menino ora, Deus ouve. Meu irmão, sabe o que Deus está falando com você? No meio da calamidade, quando tudo não parece, não tem jeito, quando parece não tem porta, dobra os teus joelhos, ora ao Senhor, porque você carrega uma promessa, você é herdeiro da promessa. Sabe o que a Bíblia fala? Todos aqueles a qual recebe o Senhor como Salvador da tua vida, esse tem o poder de ser chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que recebem
Levante tua cabeça, mulher. O que é que acontece? Ela vê uma fonte de água na frente dela. Meu irmão, não, Deus, a Bíblia não fala que Deus construiu um poço. A Bíblia não fala que Deus colocou uma fonte. Ela abriu só a visão dela. Deus abriu a visão dela e ela viu o poço. O poço estava ali. Mas sabe o que acontece? No meio do deserto, no meio da calamidade, ali sem água, sem nada. Ei, é difícil enxergar com visão. Ei, é difícil. Meu irmão, Deus está agindo na tua vida. A porta de escape está na tua frente. Ei, Deus já tem o cenário todo criado para tirar você dessa situação, para tirar a gente daquilo que está nos oprimindo. A porta está ali, o poço está lá, mas a gente só foca no problema. Não, meu Deus, mas meu emprego. Não, meu Deus, mas e minha filha. Não, meu Deus, mas isso aqui. Só foca naquele problema. Eu tenho certeza que você conhece uma passagem que é muito famosa. Pedro, quando chega para Jesus, Pedro fala: Jesus, deixa eu andar por cima da água até o Senhor. Jesus fala: olha, vem. O que acontece quando ele vai encontrar com Jesus? Ele dá um passo, dá 2, dá 3 por cima da água, 4. Só que quando chega na metade do caminho, o vento bate no rosto dele, olha para o vento. Vem uma onda, ele olha para a onda e começa a apavorar. E quando ele apavora, olhando para aquilo que está atingindo ele começa a afundar. Ei, sabe por quê? Você ainda não achou a porta de escape. Sabe por quê? Você não achou esse emprego tão sonhado, essa saúde e essa cura tão sonhada. Você está focado demais nisso aí, nisso que está te atingindo. Meu irmão, eu era cancerígeno, eu tinha câncer. Com 17 anos apareceu um caroço em mim. Tomou chamado linfoma de Hodgkin. Passei por esse problema, não viu. E se você gostou, pode fazer uma visitinha lá na igreja, Pastor Lorival, Sofia Collen. Se quiser fazer uma visitinha lá, fique à vontade, tá bom? Tchau, obrigado.